bem, muito bem, muito bem. Como sempre, André Ventura a dar-lhe no osso. Recordo que hoje foi o dia da aprovação deste orçamento. Eu nem falei nisso até agora, porque foi um dia, este é um dia triste. Um orçamento que é aprovado apenas com os votos do PS e a abstenção daquela coisa que ninguém sabe o que é, chamada pane livre. Ninguém sabe o que aquilo é. Eu acho que eles próprios também não sabem, mas enfim, pronto. Meus caros, a verdade é que, entretanto, a taxa de desemprego aumenta para 6,7 em outubro, vocês não ouvem isto em lado nenhum, não é? Está tudo a correr bem, só que não. Fiz um videozinho há bocadinho no TikTok com este assunto e com este texto. O INE, eu chamo os senhores inéticos, porque realmente ética é coisa que eles não têm, porque manipular números para a comunicação social depois replicar, a própria comunicação social já por si os manipula tanto quanto pode, mas se eles já vierem meio manipulados do inético, então é muito melhor, estamos todos de acordo. Portugal afunda, é ultrapassado pela Roménia, mas dizem os inéticos que estamos a convergir com o fundo da tabela, claro, não é com mais nada. Portanto, dizem-nos que a inflação que é 10% quando os preços aumentaram mais do dobro. Mais do dobro não é 10%, meus caros. As próprias rendas da casa aumentaram mais de 50%, 50%, 60%, 70%. Isso não é 10%. Olhem, e agora, a comida no supermercado, de uma forma geral, dizem agora que a inflação baixou para 2,6%. Bom, mas isso, os preços sobem mais do que isso por mês, quanto mais por ano. Portanto, estamos aqui a ser enganados pelos senhores inéticos, que são os do INE, desde que Costa tomou posse. É uma pouca vergonha, mas realmente é verdade. E agora, como não podem continuar a manipular sempre a verdade, agora o que fizeram e a ludibriar sempre a população, agora o que fizeram foi começar a aproximar os números da verdade. Então a taxa de desemprego está a aumentar. Então nós temos tudo cheio de brasileiros, são brasileiros a servir, são brasileiros a comprar, são brasileiros a viajar, é nos hotéis, a usufruírem dos hotéis, a pagarem, e são servidos por brasileiros que vão fazer as camas, entram num restaurante e são servidos por brasileiros, vão a qualquer lado, os brasileiros estão na terra deles, bem dizia Lula da Silva, que em 2028, olha, é quando o Monte Negro ou Azul quer aumentar a pensão dos portugueses para 820. Diz o Lula da Silva que em 2028 que há mais brasileiros do que portugueses. Eu acho que já agora. Eu estive em Óbidos este fim de semana. Eu vi milhares de brasileiros, eu vi poucos portugueses, vi alguns estrangeiros, também poucos, mas vi milhares de brasileiros, eu vi muitos mais brasileiros do que portugueses em todo lado, amigos. Dentro das lojas, fora das lojas, nas ruas, no castelo, em toda a parte. É só brasileiros, mas não estão a trabalhar. Alguns estão a trabalhar, em alguns restaurantes em que nós fomos, estavam a trabalhar alguns brasileiros e muito bem. Fomos servidos por uma moça brasileira que é um espetáculo. Lembro-me perfeitamente disso. Ela até era chefe já dos outros dois portugueses que estavam a trabalhar. Mas quem estava a ser servido ao nosso lado, quem estava a almoçar, era só brasileiros. Então são brasileiros que estão a ser servidos por funcionários brasileiros em restaurantes portugueses. Como é que a taxa de desemprego não há de subir? Só não subiu porque o INE esteve a mentir. Agora que não está a mentir, tem que dizer a verdade, tem que dizer que está a subir. Porque os portugueses estão em casa a receber subsídios. Quem está a trabalhar são os brasileiros, meus caros. Toda a gente sabe isto. Toda a gente que vá para um grande centro vê isto. Toda a gente vê que estão brasileiros na restauração, na hotelaria, quase exclusivamente a trabalhar. Então e os portugueses que trabalhavam naqueles lugares, onde estão? Pois isso ninguém sabe. Olha, estão aqui. Taxa de desemprego aumentou para 6,7% em outubro. E esta amiga do outro amigo diz que estamos cada vez mais intolerantes. Joana Marques diz que sim. Há sketches dos gatos fedorento que hoje em dia seriam cancelados na hora. Lembro-me eu de um que era com ciganos, que gamavam tudo. Quem dizia isto era o Ricardo Araújo Pereira, não era eu. O sketch está lá, ainda está na net, procurem Gato Fedorento, Corrida do Ciganinho ou qualquer coisa do Ciganinho. Vão lá ver o que é que ele diz dos ciganos. Se fosse outra pessoa qualquer hoje em dia até ia preso, pagava multas brutais, mas está lá na net. E ele é escardoido. Até os mais escardoidos se dão conta da loucura censuratória da nova escardoidice globaleira. Os sketches do Ciganinho e dos Gatos Fedorento, que está na net, repito, é só procurarem, no YouTube está lá, hoje implicaria de imediato o seu banimento
Se é a sua expulsão de todas as TVs e uma multa de 3.750, que acho que é a chapa deles é esta, aquela comissão dos escradoidos que fazem pagar a quem disser alguma coisa sobre alguma raça, fazem pagar. Olha, uma coisa muito gira que eu encontrei no Facebook que diz muito e que explica muito do que está a passar no mundo inteiro, na Europa, não é só em Portugal. Vejam que isto é francês, parece ser escrito por uma criança, é claro que não deve ser, mas tem uma letra assim um bocado infantil e diz: em França, os verbos falar, parler, e mentir, que é mentir a mesma coisa, foram reunidos num só lugar, no Parlamento. Vejam que giro, metade é parler, é falar, e a outra metade é mentir. Portanto, no Parlamento fala-se mentindo. Muito feliz, mas ainda vai ser melhor. As pessoas que aí fazem as leis para fazer silenciar, terre é silenciar ou calar, o povo, são chamados de parlementaire. Vejam, para parlamento, falar, mentir e silenciar. Brutal. Eu acho que isto está realmente genial. Muito bem, não sei quem o fez, mas está. Em Portugal isto aplica-se completamente ao PS, com cifrão, mas também ao PS2, com cifrão, e ao IL, PCP, BE e Panilivre. Panilivre é tudo junto, porque eu não sei o que aquilo é. Portanto, ponho Panilivre, escrevo mesmo como se diz, não sei o que aquilo é. Tirando isso, não sei. Mas depois houve esta carta que, e já sei que não é deste ano, é uma carta que já anda na net há algum tempo, e que diz, não sei se é falso, mas mesmo que seja, vale a pena perdermos um pouco de tempo a ler esta carta, porque ela transmite-nos emoções que hoje em dia são cada vez mais raras. Miguel, eu sei que tu e a tua mulher tiveram muitas dificuldades nos últimos meses, desde que perderam os empregos. Agradeço-vos terem pago sempre a renda a tempo e quero oferecer-vos um presente. Não me paguem a renda do mês de dezembro. Utilizem esse dinheiro para passarem um feliz e maravilhoso Natal em família com os vossos filhos. Assina um António Silva. Se isto é verdade, daqui envio os meus parabéns, um grande abraço ao António Silva, que também é o nome do meu ator português preferido. António Silva, dos anos 40, dos anos 50, dos grandes filmes portugueses, daquelas velhas comédias portuguesas que ainda hoje nos dão vontade de rir à gargalhada e que nessa altura conseguiam fazer humor que chegou até hoje sem dizer mal de ninguém, sem dizer mal de André Ventura, sem, enfim, ofender ninguém. Isso era humor a sério. Hermano José também faz isso, faz humor sem ofender ninguém. Mas Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, não consegue fazer isso. O humor que ele faz é ofender, é achincalhar, a tentar, porque ele não consegue, as pessoas. Isso é simplesmente horrível e devia ser realmente banido. Fazer humor achincalhando, ofendendo uma pessoa determinada não é humor. Isso é cobardia. E aqui temos que a família de gêmeas luso-brasileiras tem medo de viajar para Portugal. É notícia de hoje. Escândalo. Um escândalo que não pode ser calado. Já hoje falei nisso 2 ou 3 vezes. Os pais, o medicamento dado às gêmeas foi contestado pelos médicos do Hospital Santa Maria, em Lisboa. Aqui está uma situação que não pode ser calada. Nós temos todos que exigir saber o que se passou com as gêmeas que receberam, 2 gêmeas receberam medicamentos, enfim, um investimento em saúde que se calhar 1000 crianças portuguesas todas somadas não conseguiriam. Olhem que se calhar não conseguiriam. E elas conseguiram. E agora veio-se a saber que para além dessas 2, há mais 10 ou 11, embora não com esta doença, mas com outras doenças também bastante graves, muito limitativas. Aliás, estas crianças nunca vão conseguir andar. Vão ficar sempre numa cadeira de rodas. Portanto, este medicamento foi só para que a doença não piorasse. Não foi sequer para as curarem. É que se fosse para curarem, a gente ainda dizia, pronto, mas olha, ficaram curadas. Não ficaram curadas, ficaram numa cadeira de rodas toda a vida. Portanto, reparem bem o que isto é. 4 milhões mais 6 cadeiras de rodas, mais o que aí virá, que nós não sabemos, para 2 gêmeas, quando milhares de portugueses não têm, todos somados, não teriam acesso a um investimento em saúde para eles. É inacreditável, portanto nós não podemos calar-nos com isto, nós temos que continuar a exigir saber o que se passou com este caso das gêmeas brasileiras. E pronto, olhem, era a grande monta de Portugal para os milhões de turistas que cá chegam, mas tem 121 lojas fechadas. O quê? O centro à Baixa de Lisboa, liquidação total. Os prédios devolutos transformaram-se em hotéis e comércio resume-se a restaurantes e venda de lembranças. Cá está as ruas da Baixa Pombalina que estão completamente desertas, que deram lugar
a tudo, menos às lojas que sempre tiveram, ou pelo menos até há 30, 40 anos. E eu digo, foi tudo para os hipermercados e para os centros comerciais. Foi isto que aconteceu. O último discurso de Ventura, que já vimos uma parte, emocionante discurso de André Ventura, foi hoje mesmo no encerramento, e agora digam-me se isto é fado. Se isto para vocês é fado, para mim não é fado, é outra coisa qualquer. O fado agora é isto, pergunto eu, ou então não é fado, mas apenas uma intérprete despida a tentar ganhar dinheiro de duas formas. Isto é, para mim, um atentado. Não tenho nada contra as senhoras que se querem despir em público, façam isso quando quiserem, isso não é comigo, eu nunca iria a um espetáculo desta cantora, por acaso até já esteve na minha terra, até já a vi lá, mas vinha vestida decentemente. Isto não é nada. Se para vender é preciso isto, lá porque o namorado é o Larilolé, o Larilolilas, não sei como é que ele convenceu a fazer esta figura, isto é uma desgraça e é mau para o fado e para a nossa imagem enquanto música nacional, que foi candidata à Unesco e ganhou, não é? É património mundial da Unesco. Imaginem agora as pessoas a verem esta imagem e ouvir fado. Isto não faz nenhum sentido. Pen Maserati votou contra o congelamento dos professores, hoje mesmo, na última votação da aprovação do orçamento, votou contra, mas diz ele que está contra o seu voto contra. Portanto, ele consegue estar contra ele próprio. Consegue estar contra o seu próprio voto. Acham que isso é de gente normal? Não me parece, mas é o que temos e é a pessoa que quer ser o nosso próximo primeiro-ministro. Votou contra as suas convicções. Contra. E depois vem dizer, eu não sou a favor da continuação do congelamento dos professores, eu sou contra, mas tive que votar a favor do descongelamento, portanto, contra, porque é disciplina de voto, diz ele. Um Judas hipócrita. Já tínhamos um Judas cotrim, agora temos um Judas hipócrita. E este velhote, este senhor idoso, tem 85 anos, segundo se diz aqui, está aqui a origem do post. O senhor é cego, vive nas ruas de Lisboa, tem 85 anos, é português, e portanto alguém avisa o Marcelinho para ir tirar uma selfie com este senhor. Uma selfie com este senhor, deitado aqui atrás de um banco, para lhe tapar um pouco o vento. Pode ser que a seguir a Santa Casa da Misericórdia lhe arranje lugar num lar, não é? Se uma pessoa descobriu, também deve ser fácil ao Marcelo descobri-lo, ou está a aguardar a visita para mais próximo do Natal, como sempre, todos os anos a dar a sopa a meia dúzia de pobres, com 7 televisões à volta dele, com 7 câmaras a filmá-lo. Sempre dá mais nas vistas, pois ele é um português. Este idoso com 85 anos não é refugiado, nem é imigrante ilegal, é português. Ninguém quer saber dele. Mas, como eu digo aqui em cima, houve 4 milhões mais 6 cadeiras para as 2 gêmeas brasileiras. 2 gêmeas brasileiras. Com esse dinheiro tirávamos os sem-abrigo todos da rua, pelo menos por um ano. Se não fosse um ano, era quase um ano. Tirávamos-los da rua. Podia ser que conseguíssemos recuperar alguns. Que eu sei que alguns querem ficar na rua porque já têm distúrbios mentais, já não querem estar em lado nenhum, a droga também queima muito o cérebro, sabemos isso tudo. Mas alguns, eu penso que até a maioria, poderiam até achar piada a viver sob um teto, com aquecimento, com conforto, numa cama, com colchão. Eu acho que a maior parte iria gostar dessa experiência, mas não há dinheiro para isso. Só houve dinheiro para aquelas 2 gêmeas que nos levaram 4 milhões a todos nós. Para este idoso, para esta desgraça que envergonha Portugal na convergência com a Europa, para isso não há nenhum tostão. E tão culpado é o Costa como é Marcelo, porque um prometeu que acabava com o sem-abrigo em 2023 e o outro deu-lhe toda a razão. Vamos acabar com eles. Estamos em 2023 e o sem-abrigo aumentaram, segundo as estatísticas, 11 vezes. Não aumentaram 50%. Não aumentaram para o dobro, nem para o triplo. Aumentaram 11 vezes. Eu, se fosse o Marcelo, eu nem saía à rua com a vergonha. Mas ele não teve vergonha nenhuma. A TAP foi multada em 50 mil euros por causa da manigância entre Medina sem R e Pedro Nuno Maserati. São sempre os mesmos. Adivinhem lá quem é que vai pagar estes 50 mil. Eu bem sei que são peanuts, mais 50 mil, menos 50 mil, o povo não dá conta, não é? Mas será que quem vai pagar estes 50 mil euros, já que foram eles dois os causadores, porque mentiram
à CMVM, e agora esta multa é da CMVM, será que vai ser o Medina? Será que vai ser o PN Maserati? Será que vai ser o gestor da TAP da altura que vão pagar esses 50 mil euros? Olhem, e já agora a indemnização lá da senhora francesa, que vai sair mais cedo ou mais tarde, quem é que vocês acham que irá pagar? Acham que é o Medina? Acham que é o Pedro Nuno Maserati? Não, somos nós, somos sempre nós que pagamos tudo, porque o socialismo faz as asneiras e os portugueses cá estarão para as pagar. E termino com o meu QR Code, se isto se pode chamar um QR Code do TikTok. Estou também no TikTok para os jovens, para os meus alunos e para outros mais jovens que têm oportunidade de ouvir alguma coisa do que eu vou dizendo. Pode ser que lhes fique alguma coisa lá dentro, nunca sabe. Temos que investir nesta juventude que, olhem, não é tão distraída como nós pensamos. Eu vejo jovenzinhos de 13 e de 14 anos que já sabem bem, infelizmente para eles, quanto lhes custa a vida, porque vivem em ambientes que não são muito favorecidos. Os pais trabalham, e os alunos veem que para chegar ao fim do mês é preciso fazer muita poupança e a vida está cada vez mais difícil. É para esses que eu inaugurei o meu canal aqui no TikTok. Um grande abraço a todos, hoje ficamos por aqui, espero que amanhã ou depois consiga fazer mais um vídeo. Muito obrigado a todos pelo tempo que dispensaram e até lá.